Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso terceiro tema sobre economia e empresas. Separei para hoje um tópico bastante interessante que gera conflito, muitas pessoas me pediram para abordar sobre ele. A gente vai falar sobre o nosso querido e amado Sistema Financeiro Nacional. Mas antes, muita calma, pegue papel e caneta, anote e dá uma moral para o canal, né? Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho como forma da gente produzir materiais de cada vez mais do seu interesse. Efetivamente, então, o que é o Sistema Financeiro Nacional? É uma empresa? É o Banco Central? É o governo? É o Ministério da Fazenda? Calma! O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de órgãos, né, de instituições, melhor dizendo, com o intuito de fomentar as operações relativas à circulação de moeda. O Sistema Financeiro Nacional está muito preocupado, então, com o tema que nós abordamos na aula passada. Se você tiver dúvida, resgata lá, que é a macroeconomia. Esse movimento no que diz respeito ao volume de negócios, o volume de moeda, a oferta e o consumo da moeda existente no país. Se a gente entende, então, que o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições, de órgãos que regulam, fiscalizam, responsáveis pelas operações relativas à circulação de moeda, então a gente tem dois agentes aqui. De um lado, nós temos os agentes demandadores de recursos, e do outro lado nós temos aqui os agentes que ofertam recursos, né? São só dois lados, quem precisa de dinheiro e quem tem dinheiro para oferecer. Em resumo, é isso que faz o equilíbrio da balança da economia do país. Isso sempre foi assim? Sempre foi assim. Só que a linha evolutiva da complexidade das corporações, dos governos, dos países, exige uma evolução natural dessa relação tomador de dinheiro e quem está emprestando dinheiro, né? Hoje a gente está respirando a convergência das boas práticas financeiras, econômicas e contábeis nacionais com as boas práticas internacionais. O processo de registro, ele nasce lá em 64, né, quando foi criado os órgãos reguladores, os primeiros órgãos reguladores, né, que o próprio Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, mas hoje esses órgãos eles estão dentro de um emaranhado muito complexo como forma de garantir o equilíbrio do país, a comunicação, a convergência do país às boas práticas internacionais. Para isso, então, a gente precisa ter claro quem são os tomadores de recursos e quem são os investidores. Os tomadores de recursos somos nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, toda vez que você precisa de uma grana para capital de giro, para financiar um projeto, para financiar um negócio, para financiar o aumento estratégico de um novo mercado que você está inserindo e tem o seu interesse. E por outro lado, você tem ali os investidores, né? Pessoas físicas e jurídicas que têm recursos sobrando e podem compartilhar com o intuito de ganho esse recurso aos tomadores. Só isso? Não, porque no meio termo desses dois agentes tem os agentes intermediários. Quem são os agentes intermediários? São aqueles agentes que fazem o meio campo, né? São as instituições financeiras, as instituições imobiliárias, as cooperativas de crédito, ou seja, os bancos. Vamos falar de banco, né? Os bancos múltiplos, os bancos de investimento, os bancos comerciais, os bancos de arrendamento mercantil. Esses são os agentes que, na maioria das vezes, mais ganham dinheiro, né, na intermediação aí desses recursos. E como é que funciona essa relação, né, do investidor, do intermediário com o tomador? Muito simples. O investidor coloca o dinheiro no agente intermediário e esse agente intermediário promete para ele uma remuneração, uma taxa de retorno num percentual interessante.
Vamos imaginar que, eu estou investindo no banco, estou colocando no banco e pretendo resgatar 30% de retorno daqui a 2 anos, por exemplo, investimento ali de curto, médio prazo. O que o banco faz com o seu dinheiro, com esse dinheiro? Ele oferece a quem precisa, através de linha de crédito, através de compra de casa própria, compra de carro, etc, etc. Só que na hora que ele oferece esse recurso, ele não vai oferecer a 30%, ele vai oferecer a 50%, por exemplo. Há uma taxa aqui hipotética, né, surreal, mas para a gente entender o mecanismo. O tomador toma esse dinheiro e 2 anos depois paga o principal mais os 50%. O que o banco faz? Ele repassa a promessa de 30% de ganho ao investidor e embolsa essa diferença, dos 50 por 30, os 20%, que no linguajar financeiro dá-se o nome de spread na maioria das vezes. Esse é o ciclo que alimenta o sistema financeiro nacional. E esse sistema ele tem 4 agentes responsáveis por distribuir essa relação entre o investidor, o tomador e o intermediário. Quem são? Como é que eles funcionam? Eles funcionam nos mercados. E aqui o primeiro mercado é o mercado que é onde esses agentes atuam efetivamente, é o mercado classificado como mercado de capital. É o mercado que está associado ao capital de giro na maioria das vezes, onde quem precisa bate na porta e recebe ali a grana para equilibrar as suas obrigações e os seus recebimentos no curto prazo. Esse mercado, então, de capital, ele tem ali 2 variáveis, o mercado primário, né, que é a oferta pública, e o mercado secundário, que são a intermediação desses investidores junto a outros investidores, né, investidor investindo no investidor. Quando você aplica, né, numa ação efetivamente de uma determinada empresa, você está investindo naquela empresa. Aquela empresa pega a tua grana e produz riqueza com ela, comprando um novo bem de capital ou agindo da melhor forma possível de acordo com a estratégia de negócio dela. Mercado de capital é o primeiro mercado. O segundo mercado é o mercado cambial. Não tem nada a ver com capital de giro, basicamente, né? Não tem nada a ver com operação de médio e longo prazo. O mercado cambial é aquele mercado onde as transações ocorrem na troca de moeda, né? Se o país é um país que se relaciona cada vez mais com outros países, cada país tem a sua moeda. Então, quando eu faço importação, faço exportação, eu preciso operar com contratos de câmbio, contratos de convergência de moeda. Essas convergências de real para dólar, real para euro, euro para dólar, para ien, isso é valorado e monitorado por esse mercado de capital. Um outro mercado que existe é o mercado ali de crédito, né? Que não tem a ver com o mercado cambial e o mercado de capital. O mercado de crédito é operações ali de curto e médio prazo para financiamento de folha de pagamento, para financiamento de pagamento de 13º, está literalmente casado e associado ao financiamento. O quarto mercado, né, onde esses agentes atuam, é o mercado monetário. O mercado monetário é a relação desses agentes com o financiamento, mas agora financiamento de curtíssimo prazo, financiamento de alta liquidez. A gente está falando aqui de papéis de Banco Central, papéis de título público, onde o governo, por sua vez, ele necessita de grana para poder honrar as suas despesas, e muitas vezes existe um desbalanceamento entre a receita e a despesa corrente do governo estadual, governo municipal, governo federal, e aí ele libera títulos dele em garantia, onde o mercado adquire esses títulos, dá dinheiro para o governo para ele honrar as suas dívidas. Essa relação
e o governo lá na frente remunera a esse mercado monetário. Olha aqui a sopa de letrinhas traduzindo para a gente entender melhor como que é o mundo encantado do sistema financeiro nacional. Eu acho que esse diagrama que eu estou compartilhando contigo, ele nos dá uma visão bem interessante. Esse sistema, então, ele tem mecanismos operativos, esses mecanismos operativos desses três agentes, o tomador, o investidor e o intermediário, dentro do mercado, daqueles mercados que a gente citou, operando, né, pegando, comprando, vendendo, recebendo, financiando, distribuindo, e o sistema financeiro nacional ele tem que ter elementos de fiscalização, de regulação, de monitoria desse mercado, que é o sistema normativo. Então a gente pode classificar aqui o sistema financeiro em sistema operativo e sistema normativo. Quem é que faz as normas? Quem é que faz a fiscalização? São órgãos e instituições de alta seriedade, vamos dizer assim, desse sistema. E eu estou destacando aqui, se você for olhar, numa cor assim mais destacada, eu tenho ali um elemento muito importante, que a gente vai falar dele já já, que é o Conselho Monetário Nacional. Esse é o cara. É ele que senta na janela. É ele que é o normatizador, o regulador de todo o sistema financeiro. Se o sistema financeiro tem um braço direito, é o Conselho Monetário Nacional, que é esse braço direito. E dentro do Conselho Monetário Nacional tem agentes que a gente conhece do nosso dia a dia, né? Que é o próprio Banco Central, né? Que é o regulador, o fiscalizador dos agentes intermediários, é ele que é o xerife dos agentes intermediários, e tem a Comissão de Valores Mobiliário, que também é o xerife, mas dessa vez o xerife, o fiscalizador das empresas de capital aberto, que são as empresas que transacionam maior volume financeiro dentro desse sistema. Existem também outros agentes ali, agentes vinculados à previdência suplementar, à previdência privada, existem agentes não financeiros, instituições financeiras não monetárias, melhor dizendo, que emitem moeda, mas não a moeda escritural, né, a moeda física, mas sim a moeda escritural. E existem ali a Caixa Econômica, o Banco Central, o BNDES, que são bancos de fomento de projetos estratégicos do próprio interesse do governo. Mas o mais importante aqui, a gente gravar, se a gente fosse destacar, e eu quero que você anote, é o Conselho Monetário Nacional. Quem é esse Conselho Monetário Nacional? Qual é o papel do Conselho Monetário Nacional? Vamos destacar aqui, eu acho importante a gente detalhar um pouco mais. O objetivo dele é definir diretrizes de política dos mercados, do mercado de crédito, do mercado monetário, do mercado cambial e do mercado de capital. É ele que é o órgão responsável. E o que ele faz, né? Quais são as atividades executivas dele propriamente dito? Emitir papel moeda, é ele que define o lobo-guará, é ele que define qualquer tipo de cédula que vai ser lançada. E observe então que a gente está falando aqui de macroeconomia. É ele que aprova o orçamento monetário, é ele que define a política cambial, até onde eu posso trocar dólar, até onde eu posso comprar dólar, quando eu faço viagem para o exterior, quando eu trago itens do exterior, quais são esses limites pré-estabelecidos? É o Conselho Monetário que define. Ele emite normas, ele define quais são os princípios das normas contábeis, das normas estatísticas associadas à macroeconomia. É ele que define o percentual de crédito dos agentes intermediários, porque se você for deixar pelo banco, ele vai emprestando, emprestando, emprestando sem um lastro. Então, o equilíbrio entre o dinheiro que ele está emprestando e o dinheiro que ele está recebendo, essa monitoria, essa diretriz, é do Conselho Monetário Internacional, nacional. Não está sozinho, né? Esse braço direito ele também tem dedos. E quem são os principais dedos dele? A gente pode destacar aqui o próprio Banco Central,
a todo momento a gente escuta falar, a Selic vai aumentar, a Selic vai diminuir, a tendência de mais crédito, de mais juros. Esse executor da política do próprio Conselho é o Banco Central. É ele que, através do próprio Copom, né, que é o sistema de especial de custódia, liquidação e custódia, que define, por exemplo, a taxa Selic, que é a taxa usada para financiamento de crédito e tudo mais. Ele é o executor. Banco Central, e um outro agente que a gente destaca é a autarquia ligada ao Ministério Federal, que é a Comissão de Valores Imobiliários. É ela que regula o mercado de ações no país. Então, compra de ações, venda de ações, compra de empresas, venda de empresas, fusões, aquisições, incorporações, no que diz respeito ao patrimônio de empresa de capital aberto, é a Comissão de Valores Imobiliários a responsável por monitorar. Monitoria essa em garantia do funcionamento adequado do Conselho, para garantir o quê? A adequacidade plena do próprio sistema financeiro. Aqui a gente tem também dentro desse universo o BNDES, né, e a Caixa Econômica, que eu destaco. A Caixa Econômica hoje ela tem um papel muito importante no que diz respeito ao financiamento popular, né, a concessão de planos especiais aí de ajuda, de auxílio em função de crises econômicas. A gente sabe muito bem como que funciona. A Caixa Econômica é o agente intermediário entre o sistema financeiro e a própria população, assim como o BNDES, que é também um agente intermediário, mas só que dessa vez associado a privatizações, a investimentos de longo prazo propriamente dito. Legal? Se você entendeu até aqui, você entendeu o mecanismo do sistema financeiro nacional.